Então, boa noite uma vez mais. E desde já obrigada pela receptividade em relação a este tema, porque falarmos de Alzheimer não é assim daqueles assuntos que mais nos alicia a sair de casa, a falar de algo que nós sabemos à partida, que é uma patologia, que é uma doença, não é? Mas mesmo assim, ainda bem que o fizer. E eu, quando estava aqui sentada a olhar para vocês, pensava no seguinte: nós até há pouco tempo provavelmente tivemos percursos diferenciados, não é? Cada um teve as suas experiências pessoais, nos passaram por situações diferentes das minhas, eu passei por umas, vocês por outras, por aí adiante. Mas a partir do momento em que nós sentimos necessidade de nos conectarmos com algo maior, por entendermos também que já não dava para continuar assim, que é um bocadinho por aí, não é? Nós demos de caras com este lugar, não é? Demos de caras com o espiritismo. E eu reparei que, pelo menos isso, nós já temos em comum, que é ótimo, não é? E temos este ponto de encontro, também é um ponto de encontro em comum, todas as semanas. E eu já venho aqui há muito tempo, pelo menos para mim já me parece bastante, embora em termos de conhecimento eu acho sempre que é pouco, mas acho que vocês se calhar também se revêem nisso. E não sei se sabem, mas pessoalmente eu, antes de encontrar o espiritismo, também fiz o meu próprio percurso, acho que vocês se calhar também o fizeram, e procurei saber de outras correntes que há por aí. Não sei se fizeram o mesmo, mas penso que sim. E acho que isso é perfeitamente natural, faz parte, é saudável, e eu não me arrependo de nada disso. Antes, pelo contrário, porque foi graças a essa fase de rastreamento, se é que posso chamar assim, que eu depois pude eleger com mais facilidade o espiritismo. Primeiro porque eu entendi que pouco nos serve procurar ter domínio de todas as coisas. Podemos conhecer o mundo, se não aplicarmos nada, pouco serve, não é? E depois porque percebi que o espiritismo é aquela filosofia que mais ferramentas concretas me dá para poder melhorar a mim mesma, para poder encontrar aquele tal algo já de equilíbrio que eu procuro e que acredito que todos vocês também procuram. E eu compartilho isto com vocês porque, para mim, o espiritismo é essencialmente uma doutrina de amor. E acho que na minha caminhada, no meu dia-a-dia, aquilo que eu vejo e estou a aprender alguma coisinha daqui é esse passo, a dar esse passo de olhar para os outros com outro olhar, com mais amadurecimento, e olhar para o outro com mais compaixão também, com maior tolerância, e no fundo isso traduz-se em amor, porque o amor no fundo está implícito nesses sentimentos que nós frequentemente tentamos ter uns com os outros para que haja uma boa convivência. Mas o espiritismo, para mim, para além de ser esta doutrina essencialmente de amor, também é aquela doutrina que mais nos consciencializa de que nós somos imortais. Eu falo isto e vejo que o espiritismo não o faz para tentar ser diferente das outras vertentes que vigoram por aí. Não, o espiritismo faz isto para que nós nos comprometamos a assumir aquilo que precisamos de assumir, a mudar aquilo que é preciso de mudar, e para que, nesse conjunto, nós também nos preparemos melhor, não só para esta vida presente, mas sobretudo para a vida real, que é aquela vida que nos aguarda após este período aqui na Terra. Portanto, em casa, enquanto preparava este assunto, que é o assunto do Alzheimer, me parece até aqui, já devem estar a pensar, já vai com o Alzheimer aí a todo o gasto, porque eu já esqueci qual é o tema. Não, prometo, eu não vou esquecer. Mas em casa, enquanto refletia sobre isto, eu pensei, o eu subir àquele pequeno grau deste nosso palco, não é? E ir ali novamente falar às pessoas sobre uma doença que sabemos que a incidência dela tem vindo a aumentar de forma alarmante, que essa mesma doença já afeta nos dias de hoje, segundo dizem os dados, não é? Pelo menos cerca de 45 a 55 milhões de pessoas no mundo. O eu vir aqui a expor novamente, como já fiz anteriormente, a visão científica e contrapor essa visão científica com a visão espírita, será suficiente? Contribui de alguma forma para o nosso crescimento pessoal e interior?
É uma pergunta que também vos deixo, não é? E nós sabemos, cientificamente, em relação a esta doença, sabemos que é uma doença neurológica, que é uma doença degenerativa e que é irreversível, portanto, não existe até à data uma cura, propriamente dita, porque essa mesma doença progride a ponto de destruir o nível cognitivo do indivíduo e, mais tarde, até o funcionamento de todo o seu organismo. Então, é assustador pensarmos que também nós poderemos vir a padecer deste, vou utilizar a expressão, mal, que no fundo, depois vos direi que não é mal nenhum, mas é assim que muita gente atribui, não é, às doenças. Aquele mal, ele está a sofrer daquele mal, o mal de Alzheimer, também já ouvimos falar disso. Mas lá está, vir aqui dizer-vos isto, pouco ou quase nada contribui para aquilo que a doutrina espírita realmente objetiva, que é a nossa transformação interior para melhor. Então eu no sábado, quando vinha ao estudo, pensava, os sábados têm que valer a pena. E com isto dei comigo a pensar também que a terça tem que valer a pena. E não estou a dizer com isto que vou fazer de tudo para que esta terça valha a pena, atenção. Estou a fazer a minha parte. Mas no sentido de valer a pena, quando eu vos digo isto, é valer a pena no sentido de nos colocar pelo menos a meditar sobre as nossas ações, sobre a nossa postura, sobre a nossa conduta diária. E com isso, operarmos aqui algumas mudanças, se sentimos que está na altura de fazermos e que temos força para o fazer. Eu acredito que nos dias de hoje, os que aqui nos encontramos, somos daqueles que sucumbiram já muitas vezes em vidas passadas. Se calhar houve vezes que até sucumbimos no último segundo, naquele ponto de viragem, portanto, no último sopro. Tenhamos sempre esta consciência de que é preciso orar e vigiar, manter sempre fiéis àquilo que vamos aprender ao longo da vida, porque é muito fácil cair. E eu acho que nós já caímos por inúmeras vezes. Mas de alguma forma hoje temos esta vantagem, que é a ferramenta do Espiritismo, perto de nós, a poucos metros de casa ou a alguns quilómetros para alguns, mas nada que se compare com outras pessoas que percorrem por horas para chegar a um centro espírita todas as semanas. Mas voltando aqui à questão do Alzheimer, que não vai ficar esquecido, como eu vos disse, o mais importante não será então, aproveitando toda esta abordagem da doença do Alzheimer, nós conseguirmos estabelecer aqui uma proposta de reeducação de hábitos, objetivando viver melhor, mais alinhados com as leis universais, e desta feita com menos sofrimento. Valerá ou não valerá a pena? Valerá, não é? Eu acho que não há ninguém aqui que diga o contrário. E é nesse sentido que eu trago aqui uma mistura, está bem? Porque o Espiritismo é este instrumento valiosíssimo que nós temos, que consegue pôr-nos a falar, seja do que for, e consegue sempre em tudo colocar-nos numa posição de autoanálise com vista a cresça cada um. Então, nós até hoje, pensava lá em casa, e eu também, porque eu revejo nisto, temos vindo sucessivamente a procurar o alimento. E alimentar a mente, como fazemos nas terças, é bom. Mas partir para a concretização também é necessário. Para que a materialização das ideias que nós recebemos aqui, algum dia, pode começar hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uns anos, mas para que ela efetivamente se venha a dar, nós precisamos de dar início a alguma coisa, como em tudo. Como para ligar a máquina da roupa, nós temos que carregar o botão, ou rodar o manípulo, não é? Então, connosco é igual, não há outra forma a dar. Então, nós precisamos de dar início a algo. E esse algo é aquilo que nós chamamos aqui de processo sincero, porque precisa de ser sincero, esse processo sincero de autoconhecimento. Então, sem sinceridade da nossa parte, nós nunca vamos conseguir ver aquilo que está em nós. Essas tais posturas, essas atitudes, esses gestos, essas inclinações que até os outros constantemente nos chamam a atenção e que nós negamos. Sem fazermos isso, nós não chegamos lá. Então, sem essa sinceridade, como eu vos disse, da nossa parte, sem a tal atitude de autorreconhecimento dos traços da personalidade, dos comportamentos desviantes que mostram necessidade de ser mudados,
sem autoavaliação, sem nós tirarmos pelo menos uns minutos diários para que em silêncio nós nos dediquemos a essa tal autoanálise, esse autoconhecimento, o que é que vai acontecer? Nós continuaremos na posição de meros espectadores. E eu também sou espectadora quando estou aí. Clientes assíduos, vamos chamar-nos assim, de um lugar que nos ensina, que nos conforta, alivia, mas que não resulta no esperado amadurecimento, nem na devida transformação, por falta de aplicabilidade deste mesmo conhecimento que trazemos aqui semanalmente. Então eu própria, volto a dizer, me revejo um pouco nisto, porque dentro destas 4 paredes, quem me observa diz, as suas atitudes são harmoniosas, não é? O seu falar tem graça, a sua conversação é suave, eu já ouvi essa expressão, falas muito suave, pois é, mas fora daqui é que começam as verdadeiras dificuldades. Porque sentir semanalmente esta paz, frequentar, por exemplo, um estudo, para quem o faz, porque eu sei que temos aqui entre nós pessoas que fazem parte de um estudo, uma vez por semana, assistir à reunião mediúnica, essa é a parte fácil. Essa é a parte fácil. Nós que frequentamos, eu, por exemplo, frequento essas 3 partes, vou comigo às vezes a dizer, mais outra vez, e tenho tanto que fazer, não é? Porque parece difícil, mas não. Se meditarmos sobre o assunto, veremos que essa é que é a parte mais fácil. Agora, ganhar novos hábitos, crescer efetivamente, isso é que é outra história. Isso fica para a segunda parte, não é? Então, doenças como o Alzheimer, muito nos assustam, porque, embora os sintomas variem de acordo com os estágios da doença, nós sabemos que ela vai progredindo, não é? Essa sensação ou essa possibilidade de virmos a sofrer de uma doença como esta está ainda a olhos vistos. Aliás, eu já vos falei nos números, mas espera-se que até 2050 ela afete cerca de 95 milhões de pessoas e que desses 95 milhões de pessoas, estima-se que 20 milhões venham a ser pessoas ainda na faixa etária dos 40. E o mais interessante disto é que têm sido realizados muitos estudos. Então aqui não é o espiritismo que o diz, é a própria ciência que chega a essas conclusões, a esse verdito. Que grande parte deste crescimento relativamente a esta doença e a outras doenças do mesmo género tem a ver com os nossos hábitos de vida. Então, até a ciência, como eu vos disse até agora, desculpem, a ciência não determinou propriamente as tais causas específicas. Mas, como já realizou esses tais estudos, e estudos suficientes, já há conclusões que provam que a doença tem forte relação com o stress, com os tais hábitos de vida, com as posturas que nós enverdamos. Claro que sem falar do sedentarismo, da obesidade, da má alimentação, que também contribuem, como é óbvio, não é? Mas, ainda há bem pouco tempo, uma revista também ligada à ciência, que é a Neurology, que é uma revista considerada muito bem conceituada, publicou um trabalho muito interessante que revela que as pessoas com uma visão muito negativista do mundo também têm maior proteção para desenvolver Alzheimer. E isto dá-nos que pensar. Dá-nos que pensar porque, para nós, que andamos no espiritismo, já ouvimos com certeza mais que uma vez aqui falar que o pensamento tem força. Então isto para nós não é propriamente uma novidade. Esta conclusão que a ciência traz agora, por meio dessa revista, só reforça algo que o espiritismo já defende há anos, há décadas, não é? Ou seja, que o pensamento realmente exerce uma enorme influência sobre nós a ponto de impactar a nossa saúde. Então, Alzheimer e outras doenças são, no fundo, a somatização daquilo que nós construímos inicialmente dentro da nossa mente. Então, um outro fato interessante também dessa revista é que esse mesmo estudo feito aponta que determinadas características da personalidade também têm grande peso, na manifestação da doença de Alzheimer. E nós vemos isso
muito bem descrito nas obras de Joana de Ângeles. Na obra psicológica de Joana de Ângeles, ela fala-nos muito de determinadas patologias e males da sociedade que, no fundo, são a consequência da nossa postura, do nosso ato, da nossa forma de ser e de estar. Então, que características serão essas que a revista aponta? Ora, rigidez de caráter, inflexibilidade. E é verdade. Vocês já repararam que, por exemplo, em termos da natureza, não são as plantas de grande envergadura as que mais resistem ao mais terrível tempo. Muitas vezes são só aquelas plantinhas mais fraquinhas, aparentemente mais fraquinhas, mas resistem melhor aos grandes ventos, às grandes tempestades. Porquê? Porque na hora da tempestade são essas as que revelam ter maior flexibilidade. Então, flexibilidade é preciso. E nós ainda somos muito intransigentes. E ainda temos muito aquela visão do eu, e eu é que sei, e tem que ser tudo à minha maneira, não é? E eu tenho a convencer os outros que é assim, e não conseguimos ver muito mais além disso. Então, o Espiritismo não nos diz isso também. Precisamos sair da nossa zona de conforto, olhar ao outro como um irmão como nós, que aquilo que o passo que o outro irmão muitas vezes está a dar é abaixo do meu, mas se calhar em termos de olhos de Deus, o passo do outro tem mais valor que o meu, porque imagina, eu venho para aqui e já trazia 5 créditos, estou ao meio da escala, vamos imaginar que a escala é de 5 a 10, eu já vou no 5, chego ao lado de lá e dizem, olha, muito bem, cara, tiveste uns esforços, só com um pontinho, mas tem lá alguém em casa, por exemplo, ou um amigo, daqueles que eu detesto, né? E que eu vejo que se comporta de uma maneira muito baixa, e eu olho para ele toda a vida e digo, isto aqui só se quer, isto não é um ser rudimentar. Mas ele chega do lado de lá e pelos esforços que fez, é-lhe dito, amigo, parabéns, tu estavas no nível 3 e subiste 2. É aquilo e mais. Isto dá-nos que pensar. Isto dá-nos muito que pensar. Porque não é propriamente isso, isto aqui, esta parte vem para nós vermos, muitas vezes, a nossa postura diante do outro, se calhar não é a mais correta. Porque aquele pode estar realmente numa condição aparentemente inferior, mas está a fazer esforços maiores do que nós próprios estamos a fazer. Então, outra característica que a revista aponta é a questão do egoísmo. Claro que sem falarmos da depressão e do isolamento, porque também contribui, pessoas que se isolam muito, que são muito reprimidas, que recalcam constantemente determinados pensamentos e até sentimentos, têm mais de propensão para manifestar Alzheimer, não é? Para vir a manifestar, porque aquilo fica ali, a martirizar, a pessoa fecha-se, quase como que se enclausura só naquele género de pensamentos. Então isso, como é óbvio, vai trazer as suas devidas consequências. Mas também a dificuldade para mudar comportamentos. O ser extremamente conservadores. Vejam, rotinas e manias que nos levem a transtornos obsessivos compulsivos, os famosos TOC. Não é? Dificuldade para lidarmos com emoções, com sentimentos, com frustrações. E há tanta gente assim. Eu não. Às vezes tenho as minhas dificuldades, quando vejo alguém, por exemplo, numa aflição, de ter, se calhar, a postura que mais deveria ter. Porque também fico sem saber o que fazer. Não é? Ou seja, eu ainda não consigo lidar nem com as minhas, quanto mais lidar com as dos outros. Mas precisamos de olhar para isso. Para não virmos a fechar-nos inteiramente num negacionismo, de acharmos que está tudo bem, e depois, quando chegarmos lá naquela fase, porque hoje em dia sabe-se que esta doença tem tendência ainda para se desenvolver nos dias atuais, mais para os 65 anos de idade, não é? Mas para se lá chegarmos, não chegarmos a esse ponto de estarmos dispostos ou predispostos já a vir a desenvolver isto. Então também as frustrações, diz a revista, o apego exagerado aos bens materiais. Olha que interessante, o Espiritismo nem sequer diz nada disto, pois não. Não diz nada disto. Então, o que é que acontece com a maioria destes doentes? Nós sabemos que se começa por perder aquela memória recente. A pessoa começa por esquecer assuntos, conhecimentos adquiridos há pouco tempo, depois parece que começa a esquecer datas, a esquecer alguns eventos importantes, depois já não sabe o nome de determinados objetos ou de determinados lugares, não sabe onde se encontra, não reconhece determinadas pessoas
E mais tarde, até parece que começa a ficar assim um pouco latente quando lhe fazemos perguntas, fica ali como que a demorar para responder àquilo, como se estivesse a procurar dentro de si a resposta propriamente dita, não é? Também é um dos sinais de que a doença já está a progredir. E depois, à medida que essa doença avança e avança e avança, as lesões tornam-se cada vez mais evidentes. Pronto, a pessoa começa a fazer as tais perguntas de forma cada vez mais repetitiva, do género: eu já te perguntei se hoje estás bem? E 2 minutos depois: eu já te perguntei se hoje estás bem? Até se tornar cansativa para quem cuida, né? Para quem convive com este género de pessoas. Depois começam a manifestar também atos incongruentes com aquilo que eram anteriormente, antes da doença, como, por exemplo, começam a fazer coisas ou a dizer palavras ou palavrões que não tinham por hábito fazer. Eu conheço uma pessoa que fazia sempre as suas necessidades no corredor, no tapete do corredor, mesmo depois de ir à casa de banho. Até que se percebeu que, quando ia à casa de banho, assustava-se. Então foi perguntado o que é que acontece na casa de banho para sair a fugir, e não se continha e acabava por fazer no corredor. E ele dizia que lá na casa de banho havia uma pessoa estranha. E sabem quem era a pessoa estranha? Era ela no espelho. Era ela no espelho. É triste, não é? Então, como há, com o tempo, outras questões ainda se evidenciam, como, por exemplo, ações como pentear o cabelo, coisas tão simples, alimentar-se, escovar os dentes, tudo isto parece que se torna um grande desafio. A ponto dos pacientes também deixarem de se reconhecerem e de reconhecerem até os próprios filhos, os familiares, e nas fases finais ocorre aquela diminuição, aquela ausência até dos próprios movimentos, da própria consciência, resultando num estado de total dependência, não é? Que nós vemos. Então, segundo o Espiritismo, o que é que temos aqui a acrescentar? O Espiritismo não nos está sempre a dizer que o nosso psiquismo tem larga contribuição na manifestação das doenças? Tem. Por isso é que eles dizem, não é? De nós nos cuidarmos. Ajuda-te e o céu te ajudará. No fundo, ele cuida de ti, se queres ser ajudado, não é? Se não queres depender destas situações. Num livro, porque a doutrina espírita em si não fala muito do Alzheimer em específico, mas fala deste género de doenças. E então, no livro, nos domínios da mediunidade, está lá uma expressão que diz assim: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, convém lembrar que também o organismo perispiritual absorve elementos que o degravam, com reflexos sobre as células cerebrais. Então vamos comparar agora para os dias de hoje. Quando nós temos uma máquina, por exemplo, que funciona a diesel, essa máquina, quando a colocamos em funcionamento, não liberta fumo. Liberta. E esse fumo não acaba por poluir o ambiente. Polui. Então, pensamentos ruins também equivalem ao mesmo. Nós se libertamos dessas vibrações, impregnamos o nosso perispírito, obstruindo toda a região adjacente e provocando lesões ou danos. Danos esses que podem não se ver de imediato, mas a seu tempo vão começar a dar sinal de si. Então esses danos podem vir a ser só futuros, mas estão lá. Quantas vezes não nos desgastamos já com coisas que nós hoje dizemos: ai, se eu soubesse, eu não tinha reagido daquela maneira. Como eu fiquei, não é? Por uma coisinha de nada. Tantas vezes que fazemos tempestade em copo d'água. Isso tudo é moça para dentro de nós. Ora, Joana de Ângeles também diz que o enfermo, ou seja, o doente, quem é? É o espírito que ao longo da existência bombardeia inconscientemente os neurónios com as cargas de energia negativa no seu cérebro impressas. Estão lá, mas ainda se bombardeia com aquilo. Num tormentoso processo de recuperação de graves males causados ao próximo, portanto, em consequência a si mesmo. São pensamentos de culpa, amargura, ressentimento, originados noutras existências e, às vezes, também naquela própria encarnação, que promovem o atrofiamento do cérebro e comprometem as comunicações neurais. É como se essas memórias acabassem por se transformar em roupa suja armazenada num cesto,
a aguardar que a limpássemos a cada nova experiência terrena. Ora, nós já tivemos várias vidas, para além desta, e não temos conhecimento do que carregamos aqui. Aliás, se tivéssemos conhecimento do que já carregamos, e que não é muito positivo, hoje, se calhar, temos mais cuidado. No momento de falar, no momento de agir, no tal momento de reagir também, não é? E ponderávamos mais as situações. Mas, enquanto não olharmos efetivamente para este interior, que é a nossa personalidade, e não operarmos aqui algum género de mudança e de transformação, vai tornar-se sempre, vida após vida, difícil de nós nos libertarmos por completo dessas mazelas, desses bombardeamentos que nós sucessivamente, de vida para vida, nos fazemos. Então nós vemos aqui o quanto é simples, mas ao mesmo tempo eficaz, o ato de desejarmos o mal a alguém tornar-se naquilo que nós chamamos de ver o próprio veneno. Está aqui bem explícito nas palavras de João. Então, termos esclarecimento espiritual hoje é fundamental. É fundamental, mas que seja para que em novas oportunidades da encarnação, ou até mesmo nesta, cada um de nós possa vir a mudar a frequência dos seus pensamentos, a construir um campo mental mais saudável, que é o que nós pretendemos, não é? E diferente, nas próximas experiências que venhamos a ter. Está provado que quem nada crê, quem não crê em nada para além desta existência física, ainda acomete para si mais risco de desenvolver a doença. Porque o simples facto de não acreditar em nada também a coloca noutra faixa de comportamento. Como não crê, também não quer saber. E se não quer saber, não se importa. E se não se importa, diz o que lhe vai na alma, o que lhe vai na gana, não é? E está dito, está dito. Porquê? Porque não pensa, porque não tem esta consciência. Então nós que estamos aqui, sem sabermos, vimos aqui todas as terças, já estamos a adotar pelo menos um pequeno gesto preventivo. Mas não será este o gesto, como eu disse no início da palestra, tão confortante assim a ponto de nos ilibar daquilo que nós temos de passar, não é? Mas fundamentalmente o que a doutrina espírita nos diz com relação a estas doenças e ao Alzheimer em específico é que existem duas grandes causas espirituais atreladas em nós para que nós venhamos a desenvolver em concreto. Todas as outras que eu falei, a rigidez do caráter, a tal inflexibilidade, a questão do egoísmo, os sentimentos de culpa, tudo isso faz parte. E aos poucos vai somatizando. Mas quando a coisa se torna mais evidente, é porque nós já estamos sob estas duas grandes causas espirituais que eu vou mencionar agora. A obsessão, portanto, indivíduos envolvidos em processos obsessivos graves por longos períodos. Diz-nos o Espiritismo que esses indivíduos podem sofrer consequências orgânicas provenientes da emanação de pensamentos doentios, quer do obsessor, ou seja, daquele que me incita àquele estado, quanto dele mesmo, porque lembrem-se que tudo isto é uma questão de simbiose. Nós muitas vezes queremos culpar sempre ao outro, mas o outro, se se junta a nós, é porque encontra em nós, não é, comidinha para poder estar ali. Então lembremos que o cérebro é a sede do nosso pensamento e por isso isto seria a estrutura material mais prejudicada, e logo, sendo assim, portanto, essa estrutura do cérebro seria mais prejudicada pelas nossas baixas vibrações espirituais. Então, o outro faz-nos mal, faz, mas nós também somos provocadores disso e nós próprios também o fazemos. E é aqui que entra a outra questão da obsessão, que não é a obsessão que parte de fora para dentro, mas é a nossa própria. Não podemos esquecer isso. Portanto, a outra grande razão que nos leva às questões do Alzheimer é da auto-obsessão. Então esta parece ser, sim, a principal causa do Alzheimer, atribuída das origens espirituais, porque a auto-obsessão é um processo que é nocivo, ou seja, que parte de nós, desencadeado por nós, que somos espíritos, não é? E é algo que nós fazemos muito comumente
tal rigidez de caráter, pelas tais ideias egocêntricas, por sermos portadores de determinados sentimentos doentios que nós não queremos ver, com aqueles desejos de vingança, aqueles sentimentos do ódio, a maledicência. Nós, quando falamos mal do outro, a palavra também tem poder. Nós, quando falamos mal do outro, aquele mal primeiro sai de nós. Então, cuidado com tudo isto, que é o que nos diz o Espiritismo. Porque, invariavelmente, o sentimento de culpa, e nós já falámos aqui dele, está incutido ali, inconscientemente no espírito. Porque nós sabemos o que estamos a fazer de certo e o que estamos a fazer de errado. Não é? Temos as leis gravadas dentro de nós. Às vezes, arrastamos aquela postura que não é a melhor por várias reencarnações. E isso acaba por vir a ser também um fator determinante para que depois venhamos a enverdar num quadro como este, que é o da doença, de uma demência degenerativa como o Alzheimer. Então, quando isso acontece, nós pensamos, é um mal, como eu disse lá no início? Será um castigo? Não. Então, este mal que muita gente vê como mal de Alzheimer, poderíamos dizer antes que é um bem de Alzheimer. Porque o espírito, agora que se encontra ali chamado ao seu próprio ajuste, com a sua própria consciência, tem necessidade daquilo. Portanto, necessita de se isolar, e este isolamento, lembrem-se que é sempre temporário, porque nós não temos só esta memória curta e a longo prazo. Nós também temos uma memória residual, uma memória causal, uma memória que já vem connosco de muitas experiências que já vivenciamos. E essa nós não a perdemos quando o corpo físico entrar em falência. Ela permanece connosco, gravada em nós. Então, neste instante, passamos por aquela situação. Por necessidade. Então, necessitamos de quê? Do tal isolamento, do esquecimento temporário daquelas ações. E pessoas com Alzheimer podem estar envolvidas até nas duas. Ser um processo, por exemplo, obsessivo de alguém para consigo, mas também ser um processo de auto-obsessão simultânea, porque nós ainda assim somos fantásticos, não é? Conseguimos ser tão mauzinhos, não é? Que além do mal dos outros ainda temos o nosso próprio exemplo. Então, uma vez que o pensamento nocivo, como nós estamos a ver aqui, também atrai espíritos do mesmo padrão vibratório, é preciso começarmos a pensar nisso, porque tudo isso acaba por iniciar o tal processo de obsessão que é mútua, como eu falei, naquela questão de simbiose uns com os outros. Então, agora só assim um apontamento. A doença, por nós, é sempre vista como um tal mal, como um castigo, como uma dor, uma injustiça. Não é? Mas precisamos perceber que não há injustiças. Deus nada faz sem motivo e sem propósito. Então, aqui um apontamento. A doença, precisamos de vê-la como algo que constitui uma grande oportunidade de aperfeiçoamento moral. E o mais interessante que o Espiritismo nos diz é que nesse aperfeiçoamento moral que ali está a ser feito, não é somente para o paciente, mas também para todos aqueles que estão diretamente envolvidos com o processo de cuidar. Os familiares que estão novamente reunidos para resgatar débitos contraídos entre si, enfrentam ali provações dolorosas, é certo, porque aquela doença é extremamente difícil de gerir, não é? Mas essas provas, essas também podem ser expiações, são reparadoras. Têm objetivo o ser reparadoras, não é? Então aquele que cuida hoje certamente necessita reajustar alguma coisa. Ou, pelo menos, desenvolver sentimentos que ainda não possui. Lá está, nada é por acaso, não há nada que se perde, tudo se transforma. E esse é que é o objetivo. Então, resumidamente, catalogarmos esta doença como um mal? Não, vejamos isto antes como um bem necessário, porque no fundo, o que aqui vemos é a lei de causa e efeito em evidência. O Espiritismo também nos apresenta tratamento. Embora não haja cura, nós sabemos, não é? Sabemos hoje em dia, e já há também estudos feitos com relação à água purificada, sabemos que temos o passe, sabemos que a presença no centro espírita também ajuda,
Mas precisamos de exercer aqui algo que é fundamental, que é o tal esforço, a tal vontade, porque sem vontade nada acontece. Nós vemos isso com relação às dietas, né? Com relação a objetivos, por exemplo, comprarmos algo. Nós, quando metemos na cabeça que queremos e que vamos conseguir juntar, nós esprememos e não é que saia dali um milheiro. Com o resto é a mesma coisa. Então precisa de haver também esse fator, que é o fator da vontade, para que nós realmente consigamos pôr em ação esse processo que precisa partir, como eu disse lá no início, com sinceridade, de autorreconhecimento, de autoanálise daquilo que nós somos, das nossas posturas diárias, para depois podermos, né, com saúde suficiente, enverdar nesta e nas futuras reencarnações de uma forma muito mais saudável.